Olá, Conseguimos. vamos. Tô fazendo a listinha aqui, tá? Ah, É, agradecer Sesc, Manu, Camila. Oi, Tânia. oi, Tânia. Quem que vai conduzir, Paty? Você quer que eu conduza ou você vai conduzir? Quero, não, pode ir conduzindo, que daí eu vou olhando as perguntas aqui, Oi. vou. Sim, amigo, tô te esperando em aldeia velha, hein? Falei com a orquestra voadora. Então, o Miguelzinho, ele mandou uma música. Acho que Mandou o quê? Uma música? Ah, sim, você falou. Ótimo. amigos do IFIX. IFIX. Pessoas que gostam de história. Muito Que legal. legal. Deixa eu achar aqui a música do Miguelzinho. Tá. Gente, a gente vai colocar uma música aqui que também fala dos 200 anos nessa pegada super rebelde, que é a nossa linha. Ah, Ju tá aí. Meu afilhado tá aí também. Zaca, quanto tempo, amigo? Ó, coloquei a música, tá dando pra ouvir? Então não posso esquecer. Então, era bom até, queria. Oi, Francisco. Ó, até o Francisco tá ali. A Tânia falou, deve estar todo mundo lá. Que bom. Nossa, é a live da galera do século passado no Instagram. A galera que ainda manda carta e lê cartas do século passado, nos aventurando no Instagram. Mas acho que a gente pode ir começando, né? Porque é uma hora só. Oi, Guto. Nossa, a galera do IFIX. Tipo, uhul. Viva o Gente, fazendo a IFI. propaganda, Olha estaremos os no dia 20 de maio cinco! fazendo, Oi, fazendo cinco! Aline! Oi, Aline! Então, Legal. assim, dando início, né, vou apresentar um pouco a gente, porque como é uma hora só, é meio rápido mesmo, né? Bom, então, começando agora, né, o lançamento do e-book 1822, o ano da independência no Vale do Rio, São João, no Rio de Janeiro. Compartilhar um pouco com vocês as descobertas que a gente fez nessa aventura, né, que foi essa pesquisa sobre o Rio São João. Obrigada, Tainara. Tivemos vários campos, né? Na verdade, faz parte de uma pesquisa mais longa. Então, para começar, queria agradecer à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, que patrocinou esse projeto através do edital Retomada 2. Agradecer também a nossa ilustradora, a Manuela Giacomo, a Camila, que fez o design, nossos parceiros também do audiovisual, a Júlia Botafogo, é, Fábio, nosso também querido, que lançou o drone, que foi com a gente no campo, que fez as imagens, a Marcinha, que foi nossa motorista, aos acervos que a gente pesquisou, Biblioteca Nacional, a Fundação Dom João VI de Friburgo, né, a todos os autores que já trabalharam nessa região também, que a gente pôde subir no ombro aí de gigantes. Então, agradecer todos esses parceiros, se eu esqueci de alguém, agradecer nossas famílias também pela paciência, nossos amigos, e dar início aqui à nossa live. Não sei se vocês vão anotar as perguntinhas, e aí vou me apresentar rapidamente, vou passar para a Paty. É, como a maioria conhece, eu sou Tainá Mier, sou historiadora, né? Sou gestora de projetos culturais também. Atuo nessa área de projetos com parceria de comunidades tradicionais, pesquisa histórica, entre outros. E, na verdade, a gente vem desenvolvendo essa pesquisa há 10 anos, né, com foco em Aldeia Velha. A gente teve essa oportunidade de estar realizando esse livro. E, oi, Mac, oi, mãe. E passo aí a palavra para a Paty, se apresentar um pouquinho, para a gente depois entrar no livro. Oi, boa noite, Célia.
pessoal que eu não conheço, mas é um grande prazer saber que vocês estão aqui dando essa força pra gente. O pessoal que eu conheço, os amigos, obrigada, família. A Tainá já deu uma ótima introdução, né? Acho que é fundamental. Quem está do lado é sempre fundamental, né? Eu sou arqueóloga, sou produtora cultural, trabalho com preservação do patrimônio também. A partir dessa ideia, bom, a gente se conheceu tem bastante tempo, né? Tá? A gente estava fazendo as contas esses dias, tem quase 20 anos já. Então, 18. Eu acho que a gente, desde o dia que a gente se conheceu, a gente fala sobre a história da Aldeia Velha e da vontade de trabalhar com isso. Até agora tinha sido só por amor, agora a gente acho que está conseguindo alcançar também o objetivo de ter isso como um trabalho, né? O que é muito legal. O livro conta uma história de um lugar assim maravilhoso, né? Que é o Vale do Rio São João. Quem mora aqui na região, acho que tem o prazer de olhar para essa paisagem e ver o quanto de história tem esse lugar. E aí, lógico que a gente em algum momento puxa a sardinha para a Aldeia Velha, que foi o lugar que nos acolheu, né? Assim, de braços e montanhas abertas, né? E é isso. Vamos parir esse filho. Floriano Olha o também está na live. Oi, Floriano. Os nossos estão aqui, todos aqui em volta. Parece que eles estão sentindo que está acontecendo alguma coisa, assim. Um Na verdade, momento estão sentindo histórico. que vai sair um rango ali, né? E é Bom, isso. então, falar um pouco do livro agora, né? Falar um pouco dessa pesquisa, dizer para o pessoal que essa primeiro é uma série que a gente está lançando, então a gente está lançando esse primeiro e-book, que é focado em 1822, e daqui a pouco, daqui a uns meses, a gente vai estar lançando uma. Tira seu microfone, Paty. Oi, Paulinho. Então, assim, esse livro 1822 é o primeiro dessa coleção. Daqui a uns meses a gente vai estar lançando também um livro impresso sobre a história de Aldeia Velha dentro desse recorte. Para a gente foi muito gratificante essa pesquisa. Na verdade, quando a gente começou a pesquisa, a gente não tinha ideia do que a gente tinha, assim, tinha ideia do que encontrar, mas não da riqueza do que a gente realmente encontrou, né? E da carência de pesquisas históricas no Brasil em geral, de lugares assim que não são tão visados pela historiografia. Então, a gente encontrou com os sertões do Macacu, todos esses rebeldes, e acabamos descobrindo que a nossa região do Rio São João é uma área de rebeldes e pessoas que se contrapõem ao sistema desde tempos imemoriais. E a nossa pesquisa pegou o recorte muito da história vista de baixo, porque 1822, falando um pouco de porquê desse recorte, foi um edital que patrocinou eventos e produtos do ano de 1822, e foi uma coisa que nos revoltou muito, né, como historiadora e a Paty como arqueóloga, o que foram as comemorações do bicentenário da independência, né, que teve o Dom Pedro I aí ao centro, o coração do Dom Pedro I vindo de Portugal, como se realmente reafirmasse, reiterasse que o processo de independência ele se deu principalmente a partir das elites, e isso é uma mentira repetida mais de 1000 vezes, né, e não é verdade. Então, nosso recorte foi justamente contar a história de todos esses processos sociais que estavam acontecendo nessa região do Rio São João, de histórias que muitas vezes são silenciadas ou mesmo apagadas, e lutar por esse nosso direito à memória, né? Porque quando apagam a história do povo, estão apagando também o nosso direito à memória. Então, nós encontramos quilombolas nesse caminho, nós encontramos indígenas, nós encontramos imigrantes, e fugimos do convencional, que seria contar esse ano de 1822, que é sempre focado na corte, no Rio de Janeiro, no rei, na rainha, no Dom João VI e no patriarca da independência, o Bonifácio de Andrade e Silva,
né? Então, buscamos esse outro recorte, que é essa história vista de baixo, né? Essa história que é focada na leitura desses grupos sociais que têm, ao longo dos séculos, sua história apagada. Aí passa a bola um pouco para a Paty para falar um pouco assim dos capítulos e o que, que a gente trata um pouco mais a fundo. Pois é, então, tô com o livro aberto aqui, daqui a pouquinho a gente vai passar o... Tainá, se quiser de repente colocar nos comentários o link, né? Acho que já dá pra gente passar o link. Bom, deixa eu só contar o... É sempre assim, né? Na hora de entregar o trabalho da escola, a impressora quebra. Mas depois de muitas revisões, maior esforço e dedicação da Camila e da Manu, a gente, enfim, estava com um livro pronto, vamos publicar no ISU. Aí a gente descobriu que isso agora cobra a partir de tantas páginas, né? Justo o trabalho deles. Mas, deixa eu só, Tainá, de repente ir anotando as perguntas aí, ó. O Argeu já O link mandou um. está na bio a link está na bio. Pronto, Eu coloquei na bio. obrigada, Thay. Então, e aí, na hora que a gente foi fazer o pagamento do ISU, clonaram meu cartão. Então a gente não conseguiu subir o livro no ISU, na plataforma ISU, mas ela está no site, o que na verdade é uma coisa muito boa, né? Que ele é público, desde que citada a fonte, ele é de reprodução liberada, gratuito, importante falar, né? Que essa é a contrapartida do edital, é o produto do edital. Então ele tá no site Aldeia de Ipuca, nesse caso do site e do projeto Ipuca com Y, ela não é grafada com Y, mas a gente optou por escrever com Y para dar uma destacada um pouco, estética, né? Numerologia, cabala, não, brincadeira, mas é por uma questão de estética mesmo. Então, a gente tem aqui dentro do site, para quem quiser entrar, aldeiadepuca.com.br, e lá em cima na barrinha tem o link para o e-book 1822. Só clicar ali, tá o link aqui ainda com uma cara feia de PDF, mas é só uma questão, mais uma vez, estética, depois a gente arruma bonitinho e a gente vai disponibilizar no ISU também, então logo a gente resolve esse problema. A gente passa aí pela história, a gente não conseguiu, não, acho que a gente não quis fazer um recorte muito temporal, né? Eu sou das ciências exatas, a Tainá é mais humana do que eu nesse sentido, mas eu gosto muito de linha do tempo, né? Eu gosto de olhar aquela coisa da linha do tempo, de começar do mais antigo para o mais novo, mas a gente mexeu nisso e eu acho que ficou um modelo muito bom, assim, para poder entender o que a gente quis dizer, de dar visibilidade para todos esses grupos, né, que até então não eram vistos, né? Se você abrir um livro didático de história do Brasil, um livro escolar de história do Brasil, você vê pouca coisa, geralmente uma grande repetição de parágrafos, e como a Tainá falou, dando visibilidade a essas elites, né? Inclusive as elites que tomaram não só as terras, mas toda a riqueza que a gente tinha na época, né? Então, assim, quem garimpava o ouro, quem minerava, quem plantava o café, quem plantava a cana e enriquecia com isso, já eram as elites, né? Nunca começou por baixo. Então a gente começa no capítulo 1 aqui falando sobre o Vale do Rio São João e os Sertões do Macacu. Os Sertões do Macacu é onde o Rio São João nasce, né? Ele nasce numa divisa ali na Serra do Sambê, entre Rio Bonito e Cachoeira de Macacu, né? O que já fazem parte dos Sertões do Macacu, que também eram conhecidos como Sertões dos Índios Bravos, né? A gente fala um pouquinho, então, dessa história, do porquê Sertões do Macacu e por que ele tem tanta importância para a gente. O livro tem várias iconografias lindas da época. Iconografia, para quem não sabe, são essas imagens feitas pelos desenhistas que vieram junto com as expedições, aquelas primeiras expedições, né, para o Brasil.
alguns mapas antigos, por exemplo, a planta da província do Rio de Janeiro de 1830, que é linda e que mostra esse pedação de Cantagalo, né, que está dentro dos sertões do Macacu. Então, acho que a gente conseguiu juntar algumas imagens muito bonitas. Como o primeiro mapa, a primeira carta que foi confeccionada, assim, mostrando toda essa localização do Rio São João. Aqui a gente fez uma montagem, colocando o Rio São João desde a nascente dele até a Barra, até a Foz, né, que fica aqui pertinho, aqui em Barra de São João. Capítulo 2, a gente fala sobre os povos originários dessa terra, desse território, né? A gente dá uma pincelada, assim, no que seriam os grupos mais antigos, chegando até os grupos que encontraram com os colonizadores quando eles chegaram. Ah, As ilustrações. eu acho legal ressaltar nessa parte dos povos originários, né? Porque quando a gente fala em 1822, a gente tende a pensar que Dom Pedro estava lá no Ipiranga e recebeu um aviso, então ele deu o grito do Ipiranga e ficamos independentes. Quando, na verdade, o que estava acontecendo era uma ebulição social muito grande em todo o território nacional, né? A gente tem lá na Bahia, a gente tem no interior de Minas Gerais, a gente tem várias revoltas de escravizados, aqui no estado do Rio de Janeiro também, a gente teve várias revoltas, né, em Miguel Pereira e Pernambuco, né? lá em Casimiro de Abreu a gente também tem um quilombo, em Búzios a gente também tem um quilombo, em Silva Jardim, Itapuã a gente também tem um quilombo, né? Então, depois de 300 anos de escravização, né, dos povos que foram arrancados de África, realmente a situação estava ficando completamente fora do controle. E também os brasileiros, aqueles que nascidos no Brasil e fruto dessa miscigenação também já não suportavam mais o jugo da coroa, cada vez mais apertando com impostos, né? Então, o processo político que estava acontecendo em 1822, ele estava saindo do controle. E a independência, ela se dá totalmente nesse sentido, né? Então, para não perder esse grande pedaço, esse tesouro que era, né, esse território do Brasil, então tem aquela fala super tradicional que sempre diz, né? Dom João VI falou para Dom Pedro I, olha, para a gente não perder essa bocada, então vai lá e faz a independência, né? Mas essa independência, ela muito pelo contrário, ela não é fruto das elites nem de Dom Pedro I, né? Principalmente pela essa pressão popular que eles estavam a ponto de perder a mão. E um dos motes do livro, eu não sei para quem acompanhou os enredos das escolas de samba, mas no nosso prólogo, ele traz aquele samba enredo da Mangueira, né, até da Marielle, daquele que ganhou, né, que fala de que tem sangue retinto pisado por trás do herói emoldurado, né? Caboclos, mulheres, mulatos, eu quero o Brasil que não está no retrato. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, acho que é o exato momento da gente fazer essa transformação epistemológica de que Brasil é esse, de que história é essa que a gente tem, e se a gente vai ficar mais 200 anos contando uma mentira, né? Porque quem fez esse processo de independência, a gente tem as batalhas lá na Bahia, né? A gente tem várias lideranças mulheres, não só a Maria Quitéria, que era assim de elite, mas teve um papel super importante, mas como a Maria Filipa, né? Muitas mulheres participaram desse processo de independência do Brasil, e nós também, enquanto pessoas, historiadores e a parte como arqueóloga, a gente também quer esse Brasil que não está no retrato, né? E que também não é fácil para o professor em sala de aula encontrar material de qualidade para que ele dê essa aula. Então, também um dos nossos objetivos sempre foi a questão da educação patrimonial, né? Para que esse conteúdo de pesquisa, esses mapas antigos, que sim são difíceis de encontrar, a gente demorou muitos anos, né? Respondendo o Argeu, ele perguntou quanto tempo de pesquisa a gente teve, né? Essa pesquisa ela se inicia há 10 anos atrás, com o recorte de Aldeia Velha. E há 2 anos e meio atrás a gente pensou em dar um recorte, essa primeira publicação que hoje a gente está lançando, que é o e-book.
né? Então, a gente utilizou grande parte da pesquisa que a gente vem fazendo. E aí, no último ano, a gente foi dando cara a esse livro, né? E para quê? Para que o público não especializado, ou seja, a pessoa que não é pesquisadora, que não é desse ramo, possa ter acesso a essa história, porque essa história ela é de todos nós, ela é, né, do trabalhador, ela é do professor, do estudante, da dona de casa, né? Essa é a história da onde a gente vem. Então, o livro ele focou muito nisso, né? Nesse outro olhar. Então, muitas vezes a gente tem a história contada sobre esse lugar, só que através de uma lente. E a gente quis, com o nosso livro, colocar outra lente, entendeu? A lente do quem eram essas pessoas que moravam nesse território, o que elas estavam fazendo, né? E que possamos, então, a partir daí, repensar até quem nós somos, né? Porque se a nossa história não é essa história que vem sendo contada para a gente tantas vezes, então quem nós somos, afinal, né? Acho que também é o momento da gente refletir bastante sobre que país é esse que a gente vive, né? E que prisma é esse? Porque a história desses quilombolas, por exemplo, a Paty está falando do capítulo dos povos originários agora, né, Paty? A história Não, na verdade, você falou tudo. Já acabou. Você estava falando dos povos originários. Não, não, daí você já entrou nos quilombolas e é isso aí. vamos voltar para os povos Não, originários. mas Aí, os povos originários são não, importantes. então, eu acho que a intenção da live principal é a gente apresentar o livro e não falar do conteúdo, né? Não dar uma aula. Acho que essa não é a intenção, a gente aqui falar, né? Acho que até fica, como é que é? Fica o segredo aí, vamos entrar, baixar o livro, acho que é legal. Mas eu acho que é isso, assim, resumidamente, a gente passa por esses grupos invisibilizados, né? Passa pelos quilombolas, pelos imigrantes, e a gente fecha falando um pouco da diáspora africana, né? E, enfim, é isso. Esse é o escopo, esse é o boneco, né? O esqueleto do livro. Eu estava aqui anotando umas perguntas aqui e alguns comentários enquanto estava falando. Eu acredito que é isso. Acho que a apresentação do livro é essa. Quem sabe a gente abrir, eu acho, agora um pouquinho para trocar uma ideia. Ó, a primeira pergunta do João foi: o que havia nos sertões do Macacu antes da colonização? E porque era um território proibido e quem foram os primeiros a entrar ali, né? Acho que você pode responder, Paty. Bom, quem estava lá, o que havia nos sertões do Macacu antes da colonização, os povos originários, né? A gente tem aí, infelizmente, o Brasil ele é muito carente, né? Apesar de tudo, apesar de grandes cientistas e pesquisadores, o Brasil ele ainda é muito carente de pesquisa. Quanto mais a gente se distancia das capitais, e aí a gente está falando do Rio de Janeiro, né, que é uma das maiores capitais, maior a carência das pesquisas, né, embora o interior do Brasil seja riquíssimo em conhecimento, né. A gente tinha povos originários, a gente tinha grupos indígenas aqui. Como os Sertões do Macacu, ele já é uma região que fica para a gente, olhando daqui, né, dessa região mais costeira, das planícies, das baixadas litorâneas. A gente olha para a Serra do Mar, que está aqui, né, eu vejo daqui da janela, que está aqui do ladinho, o que está para trás dessa serra, em algum momento a gente chama até de Serra dos Órgãos, né, a Serra do Mar é dividida em vários outros nomes, né, apelidos. A gente tem nessa parte que a gente chamaria de Serra dos Órgãos, a gente tem os Guarulhos, né? Isso estou falando num momento próximo, né? Não estou falando de pré-história. E dentro desses sertões do Macacu, que teoricamente foi da onde a maioria dos capuchinhos que vieram aqui para essa área se dirigiram para poder trazer grupos que queriam
ser catequizados. Essa frase dói, né, um pouquinho, porque foram buscar grupos que queriam ser catequizados. Não, eles estavam sendo enganados, né? Eles estavam sendo enganados mesmo, né? Estavam surrupiando, na verdade, o futuro desses grupos. Então, eu acho que o que havia, não sei se foi essa a pergunta, João, mas haviam povos originários, haviam grupos indígenas, né? Antes da colonização. Quando a gente fala de colonizador, a gente pode falar que o colonizador, inclusive, são esses indígenas que foram chegando nessa região, né? Em qualquer região, né? A gente coloniza um lugar, a gente não descobre um lugar, né? Aí tem mais perguntas aqui, né? Acho que Sertões do Macacu a gente falou legal. Esse e-book pode ser impresso e distribuído nas geladeiras culturais? Olha, Luiz Cláudio, a gente realmente quer muito que esse livro seja publicado, né? A gente tem muito interesse, principalmente nas escolas, porque a gente trabalha com educação patrimonial, né, Paty? Então, assim, a gente entende que esse produto ele é de interesse central para os professores, para os educadores, formais e não formais. Então, a gente quer muito assim publicar esse livro. Quem sabe a gente consegue aí que as prefeituras se sensibilizem para estar imprimindo e disponibilizando na rede pública de ensino dessa região, que é bem grande. Mas daqui a 3 meses a gente vai estar publicando um livro impresso, mas com recorte de Aldeia Velha. Então vai ter lançamento aí, daqui a pouco vai ter mais lançamento. Um pouco do processo de pesquisa agora que a gente já está indo para a reta final do nosso lançamento, e até falar para a gente comprar um vinho para a gente brindar, mas eu estou aqui com a água mesmo. Agradecer a presença de todo mundo que veio, o pessoal também gostou bastante, né? Acho que a Paty pode ler mais um cadinho aqui do que o pessoal está falando. Mas dizer que esse processo de pesquisa, ele foi um processo muito profundo, né? Ele se deu como? Através, primeiro, da leitura da bibliografia, ou seja, os livros que falavam dessa região. Depois a gente se dedicou também aos mapas dessa região. Então, essa publicação hoje que a gente vem lançar tem uma parte dos mapas que a gente encontrou. E essa próxima publicação dessa série, que vai ser impressa daqui a uns meses, a gente vai estar lançando, vai conter a totalidade desses mapas antigos desse território. Então, a gente tem muitos mapas do século XVIII, do século XIX, mapas fundamentais para a gente compreender essa nossa região. Então, a gente também trabalhou muito em cima dos mapas. Depois veio a fase dos documentos das fontes primárias, então os registros cartoriais, as iconografias, que são essas pinturas, esses desenhos, essas gravuras antigos, né, que estão presentes nos acervos de obras raras, seja da Biblioteca Nacional, seja lá no acervo do Dom João VI em Friburgo. A gente trabalhou com decretos também reais, que também estão presentes nesses acervos, e também pesquisas de campo e entrevistas com moradores antigos, porque é muito importante dizer que muitas vezes o que não está no documento, não está na bibliografia, não está na fonte primária, está na memória das pessoas que ainda habitam esse território. Então, nesse território do Vale do Rio São João, a gente encontrou vários guardiões de memórias, né, que a gente chama de mestres griots, que tem na sua memória viva a época do café, a época dos escravizados, né? Que contam como era essa agricultura nesse período, como eram as roupas, como era tudo isso. Isso ainda está vivo na memória dos mais antigos. Então, a gente tem uma pesquisa de tradição oral também, que vocês podem encontrar no nosso site, no site Aldeia de Puca com Y, né? A gente tem uma série de vídeos gravados com essa população local que guarda essa memória. E agradecer muito a presença de todos, dizer que é fundamental o patrocínio e investimento em políticas públicas para esse tipo de trabalho de pesquisa. A gente está há 10 anos fazendo essa pesquisa e só agora a gente conseguiu esse patrocínio, né? E ver quanta coisa a gente conseguiu trazer, espero que para as escolas públicas e também para as particulares, né? Trazer um pouco desse conteúdo. Então, assim, me despeço, agradeço a participação de todos. Acho que nesses últimos 5 minutinhos dá para a Paty ler o que o pessoal falou aí.
É, Margot, essa parte aqui da Serra, perto de Casimiro, acho que vai entrar mais especificamente no livro, que a gente fala mais da aldeia de Puca e da Sagrada Família de Puca, né? Eles já estão numa outra bacia hidrográfica, que daí já é do Rio Macaé, mas a gente vai falar delas também. O Manuel fala da fazenda, ele comentou dessa fazenda de Araruama, né? Ó, faltam 27 segundos. E ele falou da cota, né, de malha, realmente, provavelmente no sítio Serrano. Gente, não dá mais tempo. Obrigada, valeu, muito amor envolvido nessa pesquisa e eu queria agradecer a todo mundo. Ai, obrigada mesmo.